capítulo 3, versículo 9. Primeiro João, capítulo 3, versículo 9. Maravilha, irmãos, a gente poder estar na presença do Senhor. Eu lembro que um dia alguém pregou para mim e eu aceitei Jesus, um jovenzinho, aceitei Jesus. Um dia alguém falou para mim que eu tinha que me batizar. Eu entendi a palavra de Deus, eu vi que eu tinha que me batizar e eu fui batizado. E um dia alguém pregou, me mostrou na Bíblia que eu tinha que ganhar almas, eu tinha que fazer a obra de Deus. E aí, graças a Deus, eu fui e preguei para minha família. Eu tive o prazer de ver o meu pai ser batizado nas águas, de ver minha mãe ser batizada nas águas, de ver vários irmãos. E eu tive o prazer de ser colocado diante de vocês para fazer a obra de Deus. E esse prazer, ele sempre é cada vez mais crescente, cada vez mais a gente sente mais alegria. Então a vontade de Deus é que você também vá e dê frutos. Que você participe também da obra do Senhor, que você gere através do seu testemunho, da sua dedicação em conhecer a Bíblia, um motivo para as outras pessoas quererem a Bíblia também, quererem conhecer a palavra de Deus também. E outras pessoas vão olhar para você e vão falar: eu quero ser um cristão, eu quero ser um servo de Cristo como aquele irmão, como aquela irmã. E o exemplo de vida que nós temos de Cristo vai fazer com que as pessoas também nos acompanhem a servir a Cristo. Amém? 1 João capítulo 3, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Podem sentar, ficar à vontade. Esses dias, irmãos, nós tivemos muitas indagações sobre quais os requisitos para ser batizado nas águas. Como a palavra de Deus diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Então a palavra de Deus diz também que quando Jesus ele iniciou a obra, ele recebeu o batismo. E João, que era aquele que foi adiante dele anunciando que Jesus iria chegar, ele apontou e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele dali é o que eu tinha falado para vocês. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo que havia de vir. Ele está aqui. E quando João Batista falou isso, Jesus chegou até ele e ele já quis ser batizado por Jesus, porque Jesus é o maior. E aí Jesus ele falou para João: João, vem e me batiza, João. João falou: Senhor, quem sou eu? Não sou digno nem de atar suas sandálias, de amarrar suas sandálias. O Senhor fala que o Senhor vai ser batizado por mim. E aí Jesus ele fala para João: para que se cumpra a justiça, João, para eu dar exemplo para esse povo, para eu me submeter como a lei diz que eu tinha que fazer. Então Jesus ele se colocou no lugar de servo, ele cumpriu todos os requisitos. Jesus ele orou como nós oramos aqui, ele ajoelhou como nós ajoelhamos,
Ele jejuou como nós já jejuamos. Ele fez todos os requisitos que tinha que fazer. E ele aproveitou as oportunidades de pregar a palavra. Jesus, ele chegou, parou ali no tanque, curou o paralítico no tanque de Betesda. Aonde ele passou, ele foi pregando o Evangelho. Jesus, ele foi o pregador do Evangelho. Aonde ele passou, ele pregou o Evangelho. Então Jesus, no seu ministério, ele ganhou muitas almas. Ele fez a obra do Senhor. Ele anunciou o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. E aí, por causa da pregação do Evangelho, as pessoas queriam ser batizadas. Elas viriam até Jesus e falavam: eu quero ser batizado. Aí Jesus, ele escalava os apóstolos, os discípulos dele, para batizar as pessoas que chegavam. E aí, a palavra de Deus diz que quando Jesus, ele subiu aos céus e ficou os apóstolos, na primeira pregação de Pedro ali, converteu 5.000 almas. No Pentecostes. E aí aquelas 5.000 almas foram batizadas no mesmo dia que elas se converteram. Então, às vezes, a gente quer colocar muito requisito para ser batizado e não entende que a pessoa, se ela entendeu que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, se ela entendeu que ela tem que aceitar Jesus Cristo para ser salvo, já é o primeiro requisito para ser batizado nas águas. Então, quem pode ser batizado nas águas? Como Jesus foi batizado? Aquele que acredita que Jesus Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, para nos salvar. Jesus Cristo é o Salvador de todo aquele que pecou. Se a pessoa reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, e acredita que Deus o ressuscitou dos mortos, esse é o requisito para ela ser batizada. Para ele ser batizado. Então, no momento que for batizada, a pessoa tem que declarar com a sua própria boca, tem que falar: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero morrer para o mundo, quero deixar as coisas erradas, eu não quero mais fazer essas coisas erradas que eu estou fazendo. Eu me arrependo, eu confesso os meus pecados, eu não quero ficar mais no pecado. Eu quero viver para Cristo agora. Eu quero morrer para o mundo e viver para Cristo. Eu quero ser uma nova criatura. Então, com esse entendimento, a pessoa pode ser batizada. Esse é o requisito para ser batizado. Aí, como a gente explicou, e o batismo de uma criança recém-nascida, uma criança que não tem entendimento entre o certo e o errado, ela pode ser batizada? Não, não pode ser batizada. Porque o batismo é para arrependimento de pecados. A pessoa tem que entender que cometeu pecado, tem que entender que é pecadora, que não pode mais continuar pecando. E a criança recém-nascida, ela não sabe disso. Ela não tem consciência. No momento que a gente vai batizar ela, se eu perguntar: você está arrependido dos seus pecados? A criança não vai falar nada, porque ela não entende nem o que eu estou falando. E uma pessoa que é deficiente, que não tem o discernimento das coisas, ela pode ser batizada? Não, porque ela não entende o que é o pecado. Então, um requisito para ser batizado é ter consciência entre o certo e entre o errado e escolher o certo, escolher Jesus. Esse é o requisito para ser batizado. Aí surge a dúvida: a partir de quando que pode ser batizado? Tem uma idade correta para ser batizado? Às vezes você pode falar assim: 12 anos de idade. Só que esse entendimento não está na Bíblia, não está escrito isso na Bíblia. Aqueles que colocam o requisito da idade de 12 anos, eles estão colocando pela mente deles. Porque na Bíblia não fala que tem que ser a partir dos 12 anos de idade.
O batismo foi colocado pelo João Batista, por isso que ele chama João que batizava, João Batista. Então, a partir desse momento, João ele batizou, mostrando que aquelas pessoas que estavam arrependidas, que vinham até ele, que queriam receber o reino dos céus, que queriam esperar Jesus chegar, que Jesus estava chegando, e João foi na frente falando, ó, ele já está chegando, vem para cá, se prepara, arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos. E aí o povo, o que eu tenho que fazer para ser batizado? Larga esse pecado, prepara o seu coração que Jesus está chegando aqui. Aí a pessoa se preparava, descia nas águas, e aí Jesus chegava e ela acompanhava Jesus na caminhada. E aí quem garante que dessas 5.000 almas não tinha nenhuma criança ali? Às vezes tinha um de 11 anos de idade que queria. Às vezes tinha uma ali que não tinha completado 12 anos ainda, mas tinha vontade de ser batizado e foi até Pedro, foi até João. Então aqui nós não iremos colocar uma idade certa para ser batizado. Por quê? Porque não tem base bíblica, porque eu não me sinto seguro de falar para a pessoa que quer ser batizada, a criança que chega até mim, que já tem entendimento entre o certo e o errado, que quer ser batizada, eu proíbo ela de ser batizada. Porque Deus não me deu autoridade para proibir as pessoas de ser batizadas. Eu tenho que aconselhar elas pela palavra de Deus a largar do pecado. Amém? Então começa com esse ensino. Quem que vai ser batizado? Se a criança vem na escolinha dela, se as professoras começam a ensinar a palavra para elas, ensina a palavra para o teu filho, para que ele, quando crescer, não se desvie da palavra. Então, significa que ele já está andando na palavra quando ele é criança. Por quê? Porque recebeu o ensinamento do pai, da mãe, recebeu o ensinamento do pastor, daquele que estava auxiliando o pastor dentro da casa do Senhor. E como é que você vai negar o batismo para o que está participando da escolinha das crianças, que está andando no caminho de Jesus, que recebe o Espírito Santo de Deus? Vocês já viram crianças receber o Espírito Santo de Deus? Eu já vi crianças. Então como você vai negar o batismo para essa pessoa que já está seguindo o caminho de Jesus, já está participando das coisas do Senhor? Amém? Então por que nós vamos realizar o batismo do Moisés? Porque realmente o Moisés entendeu na escolinha dele que é melhor se separar das crianças que faz bagunça, se separar daqueles que estão fazendo errado, que estão desobedecendo os pais, as mães. Então na idade dele tem os pecados que as crianças cometem, que ele não quer cometer. Ele quer crescer servindo o Senhor em obediência. E a criança pode escolher servir o Senhor? Pode escolher servir o Senhor. Quem que aqui vai proibir as crianças de escolher o Senhor? Vocês viram tanto que é sério isso daí? Então esses dias, irmãos, foi muito aprendizado para mim. Hoje eu estou defendendo isso. Pela Bíblia Sagrada nós não temos restrição de batizar uma criança que tem consciência entre o certo e o errado. Se nós colocarmos isso, vai ser ensinamento de homens. Não está escrito na Bíblia isso daqui. Está claro para todo mundo? Amém. Então, e a partir do momento que você é batizado? Aí você tem a igreja como seu auxílio para você crescer na obra do Senhor. Então alguém que quer ser batizado, ele tem que também querer congregar numa igreja, ele tem que querer participar das coisas do Senhor na igreja. Jesus, quando tinha 12 anos de idade, né, mais ou menos, ele se perdeu da mãe e do pai. E aonde a mãe e o pai dele achou ele? Ele estava no templo ensinando para os doutores. Aí alguém ia falar para ele: ah, mas ele é muito novinho, ele não podia estar no templo. Ah, por que ele estava fazendo ali no templo? Mas ele sabia o lugar dele. Ele falou assim:
eu estava cuidando das coisas do meu pai. Ele com 12 anos de idade. Então eu vou ser o principal que vou investir no Moisés. Se ele quisesse alguém dentro da casa do Senhor, nós temos que ter uma estrutura para ajudar as crianças, desde criança, não ser tratada como uma criança que você pode só encostar ela na frente da televisão e falar, não, deixa ela assistir aqui que é bom que ela não me incomoda. Você sabia que pai e mãe hoje estão acostumados a fazer desse jeito? Pega os filhos, tranca dentro de casa, coloca para assistir televisão para não incomodar ninguém, pronto, esquece de ensinar o filho. Às vezes não é presente, às vezes trabalha fora, às vezes está ocupado com muita coisa. Mas eu quero saber se você vai sentar com o seu filho, ler a Bíblia Sagrada e ler os versículos para ele, explicar para ele entre o certo e o errado. É isso que é correto, irmão. Chegar para ele e falar, meu filho, você quer aprender a pregar a palavra de Deus? Já começa em casa, já começa a dar oportunidade para ele, faz o culto familiar. Não é verdade? Coloca o irmão para pregar, a irmã para cantar, e vai revezando dentro da casa, fazendo culto mesmo, em agradecimento ao Senhor. Começa dentro de casa, não é isso? É isso que nós temos que fazer. Então a criança, ela vai crescendo na idade dela, mas já participando das coisas do Senhor. Qual é a idade para você começar a dar oportunidade para uma criança pregar? A Bíblia te conta? A Bíblia te ensina, falando, você só pode dar oportunidade para essa criança pregar a partir de tal tempo que ela tem que pregar. Isso que a Bíblia fala. E se na escolinha dela, na idade dela, ela começar a pregar para os coleguinhas dele, já fala, aceita Jesus, não faz essas coisas erradas não, Jesus não gosta disso, ele já está pregando. Esse é o caminho, igreja. Então, quando Jesus ele nos mostra as crianças, os discípulos de Jesus, na hora que as crianças chegavam dentro da igreja, o que eles faziam? Começava a esconder as crianças, sai daí, você vai atrapalhar, vocês bagunçam demais, não fica aqui onde Jesus está não. Aí o que Jesus falou? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, não os estorveis, porque quem não se, como uma criança dessa, não pode entrar no reino dos céus. Às vezes a gente cresce demais e esquece da simplicidade da criança. Esquece de prestar atenção nas crianças, esquece de dar oportunidade para as crianças, esquece de investir no ministério das crianças. Sabe o que Deus me mostrou aqui? Estava lavando as vasilhas aqui na cozinha, Deus me mostrou que vai ter uma igreja grande aqui de criança. Vai ter uma igreja muito grande de criança nesse lugar. Quem que vai ser o líder das crianças? Em nome de Jesus Cristo, que seja as crianças liderando as crianças aqui. Tem os líderes das crianças, aqueles que se destacam, nós capacita eles, ele vai ser o pregador das crianças. Em nome de Jesus. Tem as crianças que vão louvar, as crianças que vão fazer a obra. Vai sair criança aí ganhando almas, vai sair criança ministrando o Evangelho, vai sair criança ministrando o batismo com o Espírito Santo, vai sair criança aí com dom de cura, vai sair criança com dom de maravilha. Eles vão falar quem é ele é pequenininho demais, quem é ela é pequenininha demais, e Deus vai falar, eu uso os meus pequeninos na face da terra. Glória a Deus. Como bem falou o irmão Lucivaldo, Jeremias, ele falou, sou uma criança. O que Deus falou para Jeremias? Não diga sou uma criança, porque aonde eu te enviar, você vai fazer a minha obra, você vai falar para você falar. Amém? Então, nós vamos fazer dessa maneira. Então, a criança ou a pessoa que for batizada, que entendeu o que é o certo e o que é o errado, ela tem que congregar, ela tem que participar dos cultos, ela tem que aprender a palavra de Deus, ela tem que estar envolvida nas coisas do Senhor. Então, depois que for batizado nas águas, tem que estar vindo na igreja, tem que ter compromisso com a obra do Senhor, com o corpo de Cristo. Sim, você vai fazer parte do corpo de Cristo. Você imagina que você seja a mão, né? Então o corpo vai, a mão tem que estar no corpo.
Então, crente que não congrega, cristão que não vai na igreja, está errado. A Bíblia diz: congregai-vos, não é isso? Tem que ir na igreja, tem que congregar. Se for faltar no culto, tem que ter uma justificativa muito grande, porque o culto tem que ser prioridade. Por quê? Porque aonde o povo estava, mesmo no deserto, mesmo aonde eles fossem, eles falavam: Faraó, liberta nós, que nós temos que ir lá cultuar o Senhor. Nós temos que cultuar o Senhor. É uma questão de intimidade com o Senhor, é uma questão que o coração quer realmente fazer na obra do Senhor. Então, congregar, tem que congregar. Desceu nas águas, tem que congregar. E aí, tem que também receber oportunidade para exercer sua função no corpo de Cristo. O pastor não vai te restringir. Tanto a mulher, como o homem, como a criança, vai receber oportunidade. Moisés vai receber oportunidade? Vai receber. Se o Moisés quiser pregar na salinha das crianças, ele pode. Se ele quiser pregar na salinha dos adultos, ele vai pregar na salinha dos adolescentes. Aonde ele quiser andar pregando, ele vai pregar. Porque Deus dá autonomia para os servos dele, para ele pregar onde ele for. E aí, pela palavra de Deus, aí a gente pode participar da Santa Ceia. Então, um dos requisitos para participar da Santa Ceia do Senhor é ser batizado nas águas. Se não for batizado nas águas, não tem o que é participar da Santa Ceia. Então, o primeiro rito é o batismo nas águas, depois que está para receber a Santa Ceia. E aí a gente vai separar um momento depois para ensinar sobre os itens da Santa Ceia, o que significa a Santa Ceia na sua mais íntima revelação da palavra de Deus, que Deus já nos deu. E aí, participando da Santa Ceia, congregando, você vai poder fazer as coisas do Senhor. Aí a gente vai ensinar sobre o que é ser fiel ao Senhor, na casa do Senhor, sobre a questão do cuidado da obra do Senhor. Quem que batiza nas águas, ele tem que devolver o dízimo? O que vocês acham? Tem, porque é um compromisso nosso. Essa obrigação não é só do pastor cuidar da igreja. Igual a gente, graças a Deus, irmãos, a gente colocou placa solar, colocou o poço próprio, a gente não paga nem água, nem energia, nem aluguel. Então Deus abençoou que nós estamos com um ministério que não precisa pagar aluguel, não precisa pagar água, não precisa pagar energia. Já economizou muito, não já? Graças a Deus que Deus me deu esse entendimento, que o pastor de vocês entendeu que tem que trabalhar. Então, em vez de vocês ficarem me mantendo, eu vou tirar do meu bolso e ajudar vocês na obra. Então, se eu não devolver o dízimo, se eu não ofertar, vocês não precisam fazer. Porque vocês não têm exemplo dentro da igreja. Agora, se eu sou exemplo dentro da igreja, aí a Bíblia diz: seguir o exemplo de seus pastores, como o próprio Paulo falou. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, o certo é todos serem dizimistas, o certo é todos se ofertarem na obra do Senhor, o certo é todos cuidarem das coisas do Senhor. Aí, se você ganhar R$1, você tem que devolver o dízimo de quanto? De R$1? 10 centavos. Então o dízimo não é quantidade, igreja. Às vezes as pessoas falam: não vou devolver o dízimo, senão vai me fazer falta. Mas se você tiver R$1, 10 centavos vai te fazer falta? Se é Deus que te deu tudo? Se você ganha R$10, você tem que devolver R$1. R$1 vai te fazer falta de R$10? Não vai fazer falta. Se você ganha R$100, você vai ter que devolver quanto? R$10. R$10 vai te fazer falta se você ganha R$100? Se você ganha R$1.000,
Você vai ter que devolver 100 reais. Aí teve um irmão que ele pediu para Deus abençoar ele. Aí ele foi prosperando tanto e começou a ganhar mais de 30 mil reais. Aí ele já sentiu o coração pesado, porque tinha que dar 3 mil reais de dízimo. Ele chegou para o pastor, tem que ser sincero com o senhor, ó. Esse dízimo aí está ficando muito pesado, eu estou tendo que dar 3 mil reais na igreja, está muito pesado para mim. Não tem como o senhor orar para Deus diminuir esse dízimo, não? Para eu poder diminuir, não tem uma forma, não. O pastor tem, vem cá, vou orar. Colocou a mão na cabeça dele. Senhor, que ele volte a ganhar 100 reais para ele ter que dar só 10 reais de dízimo. Rapaz, ele pulou lá na hora, falou, não, deixa que eu vou continuar dando os 3 mil mesmo. Pode deixar. Por quê? Porque Deus, ele trata as pessoas na proporcionalidade. Então, todos podem devolver o dízimo. Até as crianças podem devolver o dízimo. A criança ganhou R$1 do pai. O que ela tem que fazer? Tem que ser ensinada a devolver 10 centavos na casa do Senhor. A honrar a casa do Senhor, a cuidar da casa do Senhor. A casa é do Senhor, ela tem que ser cuidada, tem que ter as pessoas para cuidar da casa do Senhor. Vocês imaginam se só eu trabalhar, só eu cuidar das coisas do Senhor, não vai ficar difícil para um só fazer? Amém? Então, o que batiza nas águas, ele tem essa direção da igreja, ele tem essa direção da palavra de Deus também, para ser aquele que auxilia na obra do Senhor, com os dízimos, com as ofertas, com a participação dele nas coisas que tem que fazer na obra do Senhor. Se precisar de varrer um quintal, ele vai ajudar, não vai? Vai chamar o irmão, falar, irmão, está precisando de ajuda aqui? Ajudo, tem que ser servo, né? Tem que servir, tem que ir lá participar, ajudar no que precisar. Aí a obra funciona. Aí, irmãos, para encerrar, eles chegaram para Jesus e falou desse jeito, quem é o maior de nós 12 aqui? Começaram a competir entre si, falando, eu sou o maior porque eu fiz isso, o outro fez isso. Aí eles falaram, não, eu comecei primeiro, eu sou o maior. Porque eu estava desde o início na obra, eu sou o maior. Aí o que Jesus falou? Não é nem porque você começou primeiro que você vai ser o maior. Nem porque você fez mais coisa que você vai ser o maior. Nem porque você prega melhor que você vai ser o maior, porque você canta melhor que você vai ser o maior, não. Sabe como você vai ser o maior na obra de Deus? Quando você servir o seu próximo, quando você se humilhar para ajudar o seu próximo, aí você vai ser o maior no reino de Deus. Então o maior vai servir a todos. Aí nós vamos fazer a Santa Ceia e colocar o lava-pés também junto com a Santa Ceia. Jesus, na noite da Santa Ceia, ele lavou o pé dos discípulos também. Então, crente mal acostumado, que não serve os outros dentro da igreja, isso daí tem que acabar, irmão. Se você não participa, se você quer só saber de estar dentro da casa do Senhor e não participar ajudando a igreja do Senhor, está alguma coisa errada aí. E você tem que se sentir útil, como a irmã Sônia falou. Eu quero me sentir útil, eu quero varrer um quintal, eu quero lavar uma vasilha, eu quero arrumar as cadeiras, lavar as cadeiras, eu quero fazer alguma coisa para me sentir que eu estou participando da obra do Senhor, realmente com o meu coração, o meu viver dedicado na obra do Senhor. Amém? Então vamos ficar de pé. Amanhã vai ter o batismo nas águas, a partir das 9 horas ali no Rio Tapajós. A gente vai marcar de encontrar aqui em casa e sair daqui.